GOL. GOL. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. GOL. GOL. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. Amigos ouvintes, um abraço muito especial da equipa GOL, o programa de rádio da Sonangol. GOL. O microprograma da Sonangol. A Sonangol teve uma participação ativa na 17ª Cimeira Estados Unidos-África, encerrada 25 de junho em Luanda. A relevância do setor petrolífero num evento de tamanha magnitude era expectável, pelo que, desde logo, a empresa angolana foi chamada a ter uma participação robusta. Com um stand institucional, a Sonangol expôs as suas potencialidades, com um particular realce para a apresentação do projeto da refinaria do Lubito. O revezamento de delegações, representantes de organizações diversas, líderes empresariais e investidores deram vida ao espaço da Petrolífera Nacional Angolana. A gama de contactos comerciais desencadeados durante o evento respaldou o Presidente da República, João Lourenço, quando no seu discurso ressaltou a importância do estabelecimento de parcerias sólidas entre o continente africano e os Estados Unidos, com foco na industrialização, inovação e transição energética saudável. A participação da Sonangol, segundo o PCA Gaspar Martins, representou uma oportunidade estratégica de se dar visibilidade às suas atividades e reafirmar o seu papel no desenvolvimento económico de Angola. Uma oportunidade de poder dar visibilidade àquilo que são as atividades da empresa como um todo, uma vez que neste tipo de encontro temos a oportunidade de interagir com todo tipo de investidor, empresário, com uma grande variedade de atividades. Vai ter a possibilidade, por um lado, para contribuir, para mostrar aquilo que Angola tem estado a fazer como um todo, mas particularmente como é que a Sonangol está a materializar grande parte da sua atividade, que vai permitir fazer o país sair então daquela fase difícil em que vive para uma fase de desenvolvimento. Estes momentos são importantes porque Angola com os Estados Unidos tem tido a possibilidade de interagir em outras áreas de desenvolvimento. O PCA discorreu também em relação às possíveis áreas de atuação que se abrem depois dessa conferência. Parece-me que vamos ter também a oportunidade de entrar até em projetos de energia renováveis, projetos ligados à sustentabilidade, e vamos ver se conseguimos alguns interessados para a nossa refinaria do Lubito, que é dos projetos mais importantes. O presidente da Sonangol, Gaspar Martins, após a participação da empresa na Conferência Estados Unidos-África. A presença da Petrolífera Nacional ganhou lustre com a participação em dois dos mais relevantes painéis da programação. Manuel Barros, presidente da Comissão Executiva da Sonagás e Energias Renováveis, foi uma das principais vozes do quadro Desbloquear o Potencial do Gás em África, Caminhos para o Crescimento Sustentável e Segurança Energética. Fizemos a ligação daquilo que é hoje o potencial de recursos de gás que o continente tem e fizemos a ligação àquilo que é a demanda. Portanto, nós temos uma demanda de mais de 600 milhões de habitantes que não têm acesso à eletricidade. E o que nós fizemos foi apresentar quais são os caminhos que, na nossa visão, levarão a essa conexão entre aquilo que é hoje o potencial de recursos de gás que o continente tem às necessidades. Falamos da importância que tem e a oportunidade que temos de investir nas infraestruturas existentes, expandi-las, construindo novas infraestruturas de transporte de gás, utilização de gás e, sobretudo, numa ideia de unificarmos os vários subsistemas de transporte que o continente tem, transformando assim e dando aso àquilo que é a ideia da construção do gasoduto pan-africano que vai ligar o continente do norte a sul e do oeste ao oeste. Fizemos também referência à necessidade de termos uma legislação harmonizada, tarifas e regulamentos que permitam a transformação e a movimentação do gás pelos vários países
a nível transfronteiriço, que tem sido uma barreira que inviabiliza em alguns momentos os projetos de gás. Não menos importante, nós temos também o facto de que é necessário investir no capital humano. Portanto, a África tem hoje 65% de uma população abaixo dos 30 anos de idade e que deve ser, no fundo, municiada com ferramentas, especializações para poder transformar de forma segura aquilo que é hoje o potencial de gás em uma realidade em benefício do continente. O papel central do gás natural como motor da industrialização do continente, a importância de investimentos consistentes e soluções inovadoras para garantir a segurança energética dos países africanos foram aspectos fulcrais da apresentação, que alçou igualmente a estratégia da Sonangol para o desenvolvimento sustentável do segmento do gás. O PCE acentuou também o compromisso da empresa com a diversificação da matriz energética de Angola. Nós identificamos como oportunidades a captação de financiamentos para os vários projetos que nós temos. Fizemos referência à construção de infraestruturas para o levantamento de gás onshore, o terminal terrestre junto do Angola LNG, que é uma possibilidade. Fizemos referência também à construção de um gasoduto virtual que nos vai permitir levar gás ao setor mineiro e, não menos importante, aquela que será a futura e maior instalação de enchimento de gás junto do terminal oceânico da Barra do Dande, que é uma infraestrutura que, no fundo, vai revolucionar e preparar a Sonangol para atender a demanda nos próximos 30 anos. Portanto, são três grandes áreas, três grandes projetos estruturantes que constituem hoje a oportunidade de investimento. Manuel Barros, presidente da Comissão Executiva da Sonagás e Energias Renováveis. Até aqui o realce para algumas passagens da sua apresentação feita durante a Cimeira Estados Unidos-África. À margem da conferência, falamos sobre o gás canalizado. É um sistema com cada vez maior adesão, sobretudo nas urbanizações mais recentemente erigidas. É, no entanto, um serviço ainda algo desconhecido para muitos. O sistema de gás canalizado elimina a necessidade de botijas no interior dos edifícios e residências, oferecendo uma solução mais prática, segura e cômoda. O gás é fornecido através de tubulações diretamente das fontes de abastecimento, reservatórios ou concessionárias de gás, até aos apartamentos, até às residências, até às empresas, o que elimina o risco associado ao manuseio e a troca de botijas. Além disso, os sistemas de gás canalizado geralmente incluem medidas de segurança como detectores de fuga e válvulas de bloqueio automático. A Sonagás não só instala o referido sistema, mas reabastece e garante a sua manutenção. As redes de gás devem, ainda segundo Manuel Barros, observar requisitos técnicos específicos. De acordo com a sua tipologia, que passo a seguir a descrever. Para as redes domésticas de baixo regime de serviço, elas devem ser intervencionadas de 5 em 5 anos. E os componentes de maior criticidade e observância são os redutores, ligações flexíveis, liras, adaptadores e vedantes. Já as redes semi-industriais de regime de serviço baixo ou médio, elas devem ser inspecionadas de 2 em 2 anos. Se se tratar de uma rede semi-industrial de regime de serviço alto, ou seja, de alta frequência e utilização, ela deve ser inspecionada anualmente. E os componentes de maior criticidade e observância durante estas intervenções devem ser as válvulas de corte, reguladores de pressão, redutores, vedantes e filtros. Já as redes industriais, elas devem ter obrigatoriamente inspeções anuais. Os componentes de maior criticidade e observância são as válvulas de corte, reguladores de pressão, redutores, vedantes e filtros. A Sonagás realiza o serviço de gás canalizado há mais de 40 anos. Tem técnicos credenciados para instalar e realizar assistência técnica às redes existentes. Relativamente ao abastecimento de gás ao mercado nacional, no momento, o presidente da Comissão Executiva considera estável, não obstante o mau tempo característico da época de cacimbo, por vezes forçar alguns percalços no reaprovisionamento. A Sonagás considera estável o abastecimento de gás a todo o território nacional. Os nossos estoques estão em
alta, as instalações de enchimento e de redes de gás estão operacionais. Entretanto, por se tratar da época de cacimbo, temos registrado mau tempo em alguns terminais oceânicos, o que por vezes cria alguns atrasos no seu reaprovisionamento. Não temos registro de situações que tenham afetado o cumprimento da nossa missão empresarial de abastecimento ao mercado. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para deixar alguns cuidados que devem ser observados durante o manuseamento de gás, quer seja engarrafado ou por via das redes de gás. Os aparelhos de queima, fogões nesse caso, devem estar sempre em boas condições de funcionamento. Os queimadores, que são os espalhadores, devem estar limpos e afinados. Caso verifique que a chama deixa de ser estável, azulada, e passa a apresentar-se instável, ruidora ou amarelada, feche o gás e contacte imediatamente uma empresa credenciada. A chama de gás azul no fogão, ela indica uma combustão completa e eficiente do gás, resultando em desempenho ideal na confecção dos alimentos e economia de gás. Manuel Barros, presidente da Comissão Executiva da Sonagás e Energias Renováveis. Quando se trata de segurança em casa, a primeira coisa que nos vem à mente é o cuidado com o gás. Para evitar problemas, é aconselhável verificar se o seu fogão, botija, mangueira e redutor estão em boas condições. Se sentir cheiro a gás, nunca utilize os interruptores nem fósforos. Abra as portas e as janelas para arejar o ambiente. Não arrisque, previna-se. Para mais informações, visite as páginas Sonagás no Facebook e no Instagram e descubra mais sobre o nosso gás. E voltamos a Cimeira, Estados Unidos, África, na qual, além da exposição, a Sonangol teve uma equipa ao mais alto nível. Conforme mencionado, a refinaria do Lobito, em edificação, foi um dos principais elementos na referida exposição. O diretor do projeto, Guilmar Correia, foi o grande cicerone no espaço. A Sonangol continua à procura de parceiros para fazerem parte da estrutura societária para a refinaria de Lobito e vemos que tem um potencial e uma capacidade muito grande de nós passarmos a nossa mensagem, a informação e possivelmente captarmos o interesse de alguma empresa estrangeira, sendo americana ou africana, para junto à Sonangol fazerem parte desta estrutura societária da futura refinaria. E para outros projetos como o TUBD, por exemplo, que está a entrar na sua fase de preparação para a operação, também é muito importante ver quais são aqueles prestadores de serviços, principalmente no ramo de trading, que estariam interessados em parcerias com a Sonangol. Quando se fala de Lobito hoje, não se ausenta o projeto da refinaria de Lobito, e esses dois projetos, sendo o corredor de Lobito em adição à refinaria de Lobito, criam um potencial enorme regional, a zona de Benguela, mas também a nível nacional. A refinaria está em construção. A Sonangol hoje ainda está responsável pelo investimento na sua totalidade, embora continuamos à procura de financiamento junto aos nossos parceiros, mas o projeto está a andar. Temos construções físicas no site já com um avanço físico significativo. Temos a construção dos nossos tanques de armazenamento, tanto de produto como de crudo, já em uma boa porcentagem de avanço. Temos outros trabalhos de infraestruturas, edifícios, fundações. Temos o nosso sistema de captação de água já a chegar à sua fase final. Recebemos, na semana passada, as bombas verticais e horizontais para essa estação de bombagem de água para a refinaria. Então, digamos que está mesmo numa fase de construção já avançada. Guilmar Correia, diretor do projeto da refinaria do Lobito. A Sonangol continua a materializar o objetivo, mas mantém-se aberta a interesses societários. E com esta informação chegamos ao fim de mais um programa. Gol é uma realização da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol. Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. Gol. O microprograma da Sonangol. Microprograma da Sonangol.